buscar fazer, que amanhã, viu, Melissa e Fernanda, a gente resolve aqui em sala, né? Então, a aula amanhã vai ser a resolução desses exercícios, tá bom? Vamos fazer, né, em conjunto, essa resolução. Hoje nós vamos tratar do conteúdo do artigo 25, que é uma das mais importantes excludentes da antijuridicidade, a legítima defesa, mas é como o Bettiol e outros autores alertam, se ela não estivesse prevista, na realidade ela é só uma forma especial do próprio estado de necessidade. Se a gente olhar direitinho, ela só vai se distinguir, vamos supor, se ela não tivesse prevista, a agressão injusta é um perigo, ou seja, é um perigo atual ou iminente, e estaria, de certa maneira, justificada a situação pela ideia mais geral de excludente de antijuridicidade, representada pelo estado de necessidade. Agora, a legítima defesa é uma forma específica que se refere a uma reação a outra ação humana, né? Se não é uma reação a uma agressão injusta, mas uma reação a um perigo, nós estaríamos diante do estado de necessidade. Mas tratando de uma reação à agressão, e aí é um ato humano, né, a uma ação humana, denominamos essa reação que repele, né, essa injusta agressão à legítima defesa. Vale salientar que nesse papel da autotutela, nessa questão referente à autotutela com relação a direitos, e especificamente nominando as hipóteses onde ela pode ser exercida, é óbvio que, em princípio, o fato praticado em legítima defesa é um fato típico, né? É um fato que não normalmente está sendo fomentado entre os contatos sociais. É uma situação excepcional que deve reunir as características do chamado tipo permissivo, bem como, no plano subjetivo, reunir o ânimos defendendo, que é a intenção de se defender, para que seja caracterizada a legítima defesa. Você faltar com quaisquer desses elementos, sejam os elementos descritivos do tipo permissivo do 25, que é um tipo permissivo, seja a intenção de se defender sobre o plano subjetivo, nós não estaremos diante de uma legítima defesa, ou pelo menos ela potencialmente não poderia ser aí justificada, né? E aí a gente estaria, de fato, dentro de um indício de um homicídio, de uma lesão corporal, de um crime, e potencializaria aí as possibilidades de atribuição. Vislumbrando essa perspectiva, né, onde nós construímos aqui o conteúdo referente à legítima defesa, uma primeira questão que sempre é proposta é: professor, normalmente a gente vislumbra a legítima defesa dentro da ideia do homicídio, das lesões corporais, repelir uma agressão que está sendo posta contra si, mas ela protege quaisquer bens jurídicos, que não seja só a vida, a integridade física, por exemplo, a integridade moral e a honra podem ser protegidos pela legítima defesa? Sim. A própria ideia de que não há injúria punível, lá no artigo 140, quando a gente trata, né, da retorção imediata, né, prevista aqui no próprio Código Penal, vejam que vai se colocar, né, nessa situação, né? O artigo 142 coloca situações da própria atipicidade,
A ofensa irrogada no juízo na discussão ou causa pela parte ou por ela, por seu procurador. Temos também, deixa eu me ver aqui no... um dos parágrafos. Existe a figura da chamada retorção imediata, né? Que não que se a ofensa consiste, né, noutra injúria, numa retorção imediata, sim, o juiz pode deixar de aplicar a pena no caso de retorção imediata que consiste em outra injúria, né? O jeito lhe chama de nécio, você chama ele de idiota, uma situação onde imediatamente se repõe. E, nesse caso, há uma proporcionalidade aí que está colocada entre os crimes contra a honra e é possível, sim, haver legítima defesa da honra. Só não é possível nos atuais quadros, porque aquilo que, historicamente, dentro de uma estrutura patriarcal e religiosa se construiu e que estava presente nas ordenações filipinas que vigoraram no contexto brasileiro até meados do século XIX, até o Código Melo Franco, de 1830, e mesmo nesse código houve algumas alterações que não foram suficientes, né, para retirar essa questão, mas, por exemplo, numa hipótese de traição feminina, se o homem pegasse a mulher neste momento, ele poderia matar ambos, né? Era essa a disposição que estava lá no Código Filipino, né, nas ordenações filipinas, e isso dava a ideia de que ali se pronunciava uma legítima defesa da honra. E isso povoou o imaginário dos nossos tribunais, na paixão dos bancos do réu, né, a promotora que faz a análise desses crimes, né, desses crimes passionais, trabalhava com essa tese da legítima defesa da honra, ela foi muito utilizada. Há autores que dizem que isso se fundamenta, né, dentro da perspectiva da ampla defesa, da defesa plena, e, portanto, não poderia, em princípio, ser afastado, porque o júri vai conhecer os fatos também sobre conteúdos valorativos e de costumes, e essa forma de defesa não poderia ser afastada. Mas já há outros, e inclusive existe também algumas recomendações, principalmente nas instituições públicas, na Defensoria Pública, por exemplo, de que essa é uma tese, não só que é a técnica, né, ou seja, falha na parte técnica, né, sobre esse princípio do que seria uma legítima defesa da honra, como mantém a estrutura patriarcal de dominação masculina e, portanto, ela deveria ser rechaçada e não é um argumento válido para defesa e, portanto, não deveria ser pronunciada em juízo, né? Eu observo sempre essa questão da proporcionalidade igualmente, né? Essa reação que envolveria a morte da pessoa, por mais que aquilo fosse uma ação que injuriasse a vítima, que a deixasse completamente emocionalmente abalada, isso não mereceria a reação a um nível de destruição da vida de uma pessoa e, portanto, é desproporcional essa reação. Há uma desproporcionalidade aí entre bens jurídicos que, em tese, estariam sendo tutelados. Há autores que tentam até descaracterizar essa perspectiva da honra, né? O Guilherme Souza Nutti faz uma análise pela perspectiva de que
Na realidade, a honra aí ferida é de quem trai, e não do traído, porque o traído não descumpriu o seu dever de fidelidade, não descumpriu suas obrigações no casamento, no namoro, e, portanto, não estaria aí tendo a sua honra abalada, né? Mas o problema é que nos costumes sociais existe essa dimensão. Inclusive, tive um aluno que poderia ter tratado do estatuto jurídico da infidelidade, né? E era exatamente para tentar apaziguar quando iria caber ou não reparações morais, quando poderia resultar em algum tipo de processamento, na época em que existia ainda o tipo de adultério, né? Quais as condições para a propositura da ação. Então, ele tinha todo um arcabouço para estruturar sua monografia final de curso, e eu até recomendei, bote Estatuto Jurídico da Infidelidade. Aí a professora não vai chamar a atenção, não. Até ele baixou um pouco a nota por conta disso, né? Porque ele insistiu no termo Estatuto Jurídico do Corno, né? Botou o termo desse jeito na monografia final dele. Aí eu disse, tá certo. É o jeito, né? Posso reclamar, né, da coisa, porque aí ele fez um levantamento também histórico para demonstrar que existia, sim, por parte do traído, alguma perda de autoestima, perda de reconhecimento, e que atingia ele moralmente igualmente, de maneira que ele mereceria aí algum tipo de reposição nesse sentido, porque se você disser que não há, nem a reparação moral seria devida, né? Ele diz que isso foi criado historicamente, o termo exatamente foi criado em Portugal e Espanha inicialmente, depois se espalhou em algumas partes do continente europeu, porque durante o carnaval e as prévias da quaresma, as comunidades resolviam fazer algumas revelações para sujeitos que geralmente é o último a saber mesmo, né, da infidelidade, é o traído, né, a pessoa que está sendo traída. E aí eles colocavam, né, um chifre na porta do camarada no carnaval, às escondidas, e isso foi criando a história, né, que chegou até os dias atuais, né, que a gente chama do corno, né, ou seja, essa perspectiva absurda, né, mas que trabalha dentro dessa ideia da dominação masculina, do estatuto patriarcal, né, da nossa vida, e que vem justificando muitas violências contra a mulher até os dias atuais, né? Esse é o problema. Por isso que é preciso, eu orientei um PIBIC há 2 anos atrás, né, com Natália, e foi muito bom, e tem até o artigo publicado, eu posso depois passar para vocês, o artigo final do trabalho dela foi publicado, tratando exatamente desses discursos jurídicos e de quais os limites éticos também para a defensoria pública, para um advogado público lidar, né, com determinadas teses de defesa. Por outro lado, também você retirar as condições da defesa ou fazer uma análise, né, a priori, como fez o Luiz Roberto Barroso, né, em nome de alguns princípios, afastando a possibilidade de alegação, né, e de alegações finais e de tese, né, perante o júri, da perspectiva da legítima defesa da honra, sobre esse aspecto que levaria a uma perspectiva patriarcal, machista, não me parece adequado, né? Ele precisaria encontrar elementos de dotar essa defesa de condições técnicas, mas que ela consiga, nessa linguagem, saber lidar com os vários aspectos, né, que envolvem os sujeitos, suas subjetividades, sua formação histórica, suas condições de contato social e relação, e, obviamente, evitar uma tese que não justificaria, porque, no máximo, poderia, talvez, servir
para a mensuração da pena, para a dosimetria, mas não como uma causa de justificação, afastando aí o homicídio praticado sob essas condições. Nós não estamos mais no período colonial, na época das ordenações filipinas, onde a ordenação tratava dessa matéria de maneira bem objetiva, ali positivada. Não é o nosso caso, né? Portanto, não é mais uma situação onde eu poderia, em pleno século XXI, manter esse tipo de argumentação como uma argumentação válida, porque o que ocorre é o contrário, a necessidade de proteção das mulheres no tocante a uma violência que é contínua, né, de forma permanente, exercida por base de todas as estruturas, inclusive na questão das relações privadas, né, dentro dessa perspectiva de violência de gênero, de violência contra a mulher e da estrutura patriarcal. Então, esse tipo de argumento, ele legitima a continuidade dessa estrutura patriarcal e não me parece ser um argumento válido para você defender uma pessoa, né, por prática de homicídio. No máximo, poderia aí justificar uma emoção, um quadro emocionado que poderia servir de influência como atenuante, né? Uma atenuante genérica para essa hipótese. E isso vai depender também do quadro colocado, né, na fórmula, porque o feminicídio muitas vezes é praticado por um ciúme de mera suposição. E essa motivação pode ser o ciúme em si, não tem uma classificação torpe ou fútil, mas pode ingressar nessa perspectiva qualificadora também de motivação fútil e torpe, se comprova que é uma coisa sem justificativa e que está presente na ideia da posse, né, da coisificação da mulher, né, na estrutura da dominação masculina. Portanto, é preciso, sim, que a gente mude os paradigmas e consiga fazer essa análise de outra forma. E, obviamente, existe... não é que o bem jurídico com honra não esteja passivo de autotutela. Ele só não é passivo de uma autotutela desproporcional, como essa aí. E se matar uma pessoa em proteção da honra. Não sei que honra é essa que vale a vida de um sujeito, né? Com uma retenção imediata já é admissível, ou seja, a retenção imediata se dá assim, quando o professor chega na sala e o aluno está saindo da sala, né? Isso conta-se que Arnaldo Marques, que era um professor de cirurgia geral lá na Universidade Federal de Pernambuco, na antiga Faculdade de Medicina do Recife, ele era muito grosseiro. E uma vez o cara levantou-se no meio da aula dele, não sei se ia para o banheiro ou alguma coisa, ele gritou de lá, né? Já vai pegar o capim, né? Ele está chamando o cara de burro, né? De idiota. Aí disse, não, professor, eu vou pegar a chá, agora se o senhor quiser eu lhe trago capim. Isso é uma retorção imediata, né? Eu vou pegar um chazinho ali, um cafezinho, mas se o senhor quiser, eu trago o capim para o senhor. Né? Essa resposta que é imediata, e às vezes a gente, com certa inteligência... Gostei da resposta, a resposta foi boa. Consegue dar, né? Não, como na disputa entre as partes, por isso que nem existe ofensa irrogada em juízo, na disputa entre as partes, Ministério Público e advogado, né? Na disputa entre as partes, uma vez na réplica, o acusador falando dos argumentos da defesa e um burro, né, fez o som lá, sei, não é relinchar, né? Relinchar é do cavalo. Mas vamos supor que era um cavalo, o cavalo relinchou, né, lá fora, e o acusador fez assim uma cena, né? E disse para o advogado: o senhor está querendo me dizer algo, né?
porque era como se fosse o relincho do cavalo, a voz do advogado. E o advogado deu a resposta, disse, não, o senhor anda escutando os ecos das suas próprias palavras. Né? Então, isso é uma retorção imediata também. Né? Cada um chamou o outro de idiota e o outro retorquiu, aí não há injúria punível, porque isso faz parte, né, do processo das partes. Às vezes existe esse tipo de provocação. Esse tipo de provocação é muito comum. Quem pegou o Boris Trindade vivo, eu já tive uma ocasião de assistir um júri, né, com uma advogada famosa aqui em João Pessoa, com o Boris Trindade como outra parte, ela como assistente da acusação, com todos os méritos, né? Mas o Boris partia primeiro para desestabilizar a acusação. Né? Então, ele ia nesse sentido. Ele fazia uma boa sustentação oral após a fala da acusação e sentava. E, geralmente, ele tentava desviar a atenção do júri. Então, ele tinha um certo domínio de artes cênicas, porque também tinha sido formado em teatro, né? Ele tem a formação em Direito e Teatro, e trabalhava muito bem. O júri é, de certa maneira, um palco onde você tem que saber como se posicionar, onde se manter, né? E como fazer com que as pessoas olhem para você. Né? Elas têm que estar bem atentas na tua fala, no teu posicionamento. E o Boris sabia fazer isso como ninguém. Né? Ele e alguns advogados, inclusive aqui tivemos alguns grandes advogados, Geraldo Beltrão era outro, que era impressionante como ele conseguia convencer as pessoas, né? Até Vital do Rego também, né? Morreu. O Rego era bom também. Também, Vital do Rego, outro orador assim, extraordinário, Alcides Carneiro, Vital do Rego. Tivemos grandes oradores aqui na Paraíba, né? Pessoas extremamente preparadas, né? Nesse momento do júri, que é um momento único. Né? E era muito interessante assistir. Né? Até recomendo hoje darem uma olhadinha. Né? O júri hoje está ficando muito técnico também, né? Em alguns aspectos até um pouco chato. Mas é interessante vocês assistirem algumas sessões, marcarem quando abre a temporada. Geralmente era para ser agora, né? Abril, antigamente o edital era lançado, aí tinha a temporada de júri, e pode qualquer do povo assistir, né? Participar das audiências e assistirem. É uma experiência legal, assistir um júri presencialmente. E aí o que é que ocorre? Eles tinham essa performance, né? Era muito comum, e o Boris Trindade, para desviar a atenção, pegava às vezes uma banana e ia descascando assim de uma maneira bem inusitada, e o júri, obviamente, todo mundo passava a olhar para aquela cena esquisita de um advogado descascando uma banana do tamanho do mundo, né, dentro do júri. E aí a advogada perdeu as estribeiras, disse, olha aí, doutor, senhor juiz, ele está desviando a atenção do júri das minhas palavras. Isso é uma coisa impossível. Eu não vou poder ficar falando novamente, e eu queria pedir a atenção do senhor. Aí ele disse, não, eu peço desculpas a nobre colega, mas porque eu estou aqui com fome, e a banana já é o lanchinho empacotado natural, né? Já vem assim, eu acho que é a invenção do fast food, né? Já veio com a banana vem empacotadinha, a gente abre e come. Isso é a natureza, né? Faz parte do processo. Aí disse, o senhor está me falando de natureza, mas desviando a atenção. Mas eu vou lhe dizer, esse júri é muito besta, se está olhando para a minha banana e deixando de olhar para a senhorita, que é belíssima, né? Está dentro do... Aí isso eles faziam esse tipo, né? Esse júri é um júri um júri sem futuro, né? Se ele começar a olhar para essa banana aqui e deixar de olhar para uma moça tão bonita e garbosa que está falando,
Então, eu deveria pedir para o senhor observar isso também, que devia ser proibir advogadas bonitas, advogadas, porque elas vão tirar a atenção do júri, principalmente o júri assim formado, né, brincando, né? E com isso, mas aí com a magistrada não é parte, né? Ela podia ter enquadrado o camarada. Essa perspectiva das ofensas ou das trocas aí de talvez ofensas ou ofensas veladas em juízo, que ofende a dignidade e o decoro, né? Ela está dentro das exclusões e dessas retorções imediatas, obviamente elas estão dentro dessa perspectiva. A advogada também saiu bem, né? Ela disse, não, mas é porque é o seguinte, nenhuma beleza ultrapassa o King Kong, né? O cara quer ser macaco, ela deu essa resposta, né? O cara quer ser macaco, chama atenção logo, até que o King Kong conquistou a bela moça, por que é que não pode conquistar um júri, né? Se o King Kong faz isso, ela deu uma travada também no camarada, né? Rapidinho, né? Disse, não tem beleza que ultrapasse o King Kong comendo banana no júri, né? Chamou ele de King Kong. Foi interessante. Esse tipo de debate é interessante, porque a gente tem que aprender na oratória. As pessoas têm uma resposta rápida, né? Por isso que uma arte nordestina que é infalível para dotar a gente de um certo poder de oratória é o repente, é o cordel, é aprender a fazer aquelas poesias em tipo de decassílabos, né? E construir, né, essa questão da estrutura de um texto poético, né, onde a gente possa fazer com isso os nossos pedidos, que leva, sim, a um certo convencimento e a realização do direito. O direito tem muito a ver com a estrutura de texto, com a forma como a gente comunica-se, né, com as pessoas. Eu me lembro disso porque tem um outro episódio do Ronaldo Cunha Lima, que também eu estava me lembrando, foi outro grande orador, era um orador de mão cheia, e fez o habeas pinho, né, que depois eu recomendo que vocês vão atrás de ver isso, que um amigo foi preso porque estava perturbando sossego lá em Campina Grande, mas aí liberaram, porque perturbação de sossego é uma contravenção contra a ordem, bota a fiança, libera, mas deixaram preso o violão. E aí, como uma bela serenata para a amada dele, aí prenderam prenderam o camarada por perturbação de sossego, né? Campina Grande. E Ronaldo, imediatamente, num lencinho, não era um habeas corpus, porque não cabia, né? Não era a pessoa, mas ele disse que aquela petição para liberar o violão era o chamado habeas pinho, né? Era o habeas do violão de pinho, né? E foi muito interessante, ele fez toda de forma poética e o juiz respondeu a sentença também de forma poética, né? E ficou isso registrado. Eu acho que cabe sim esse tipo de texto, esse tipo de intertextualidade, de relação que a gente cria. É preciso uma certa inteligência para lidar com os fatos do cotidiano e dotar eles de um certo sentido estético, né, artístico, onde você faça o direito. Ele tomou cuidado aí do pedido, ele enumerou os artigos, ele, né, você for ver a poesia, está lá, tudo dentro do sistema. Você mantém a questão jurídica, mas bota uma certa estética nesse processo, porque isso chama a atenção, isso faz com que as pessoas reparem naquilo que você está tratando. E direito, em parte, tem a ver com como você apresenta também os seus argumentos, e é em parte retórica, né? É em parte convencimento. Né? Inclusive, acho que é uma das deficiências da formação jurídica nas federais em geral, é não ter mais os cursos referentes à oratória e retórica, que tem em algumas particulares, a gente consegue preservar isso, que faz parte do eixo de comunicação.
E aí, geralmente, é um professor também de literatura ou teatro que vem, porque vai ensinar a vocês algumas questões relacionadas a gestos, etc. A gente mantinha muito em Caruaru, né? Por isso que o pessoal saía com um certo preparo para a júri, né? Para essa produção fora, né? É importante isso. Né? Professores, normalmente, eles têm essa formação mais abrangente, né? Bom, mas aqui há a oportunidade para vocês fazerem teatro também. Os cursos de extensão de teatro são muito bons, né? Tivemos até um aluno que se matriculou e que se apaixonou tanto que acabou desistindo do curso de Direito, foi lá para o DIARC. Tivemos alunas que concluíram e fizeram, por exemplo, peças sobre o processo de Branca Dias, foi muito bem feito por Ramayana, que foi uma colega nossa de turma. Ela terminou a graduação de Direito, foi ser analista federal, né, mas ela fez a peça. Outras também que participaram do grupo de teatro e desenvolveram estruturas nas peças também de Ariano Suassuna, resgataram o Édipo, né, Édipo Rei, né, de Sófocles, fizeram já algumas organizações aí que são bem interessantes e que eu acho que vocês deveriam se juntar novamente, né, para tentar ver esse tipo de produção, né? E o grupo de extensão de teatro da Federal abre, acho que as extensões estão abertas agora, novamente, para apresentação, olhar dentro do Fluex, né, quando vocês podem se inscrever e se inscreverem, né, não perderem essas oportunidades, porque, como eu disse aqui, ó, não é uma brincadeirinha, mas isso resolve questões de júri, isso resolve questões de argumentação, a gente tem que estar muito preparado. Com paz de espírito, ninguém ir na briga, né, desfazer o outro de forma agressiva, né, tal, mas é preciso saber ter alguma ironia, ter algum espírito onde você saiba dar respostas, né, com segurança, mas igualmente de forma leve, né, sem causar, né, um constrangimento maior, né? E também não se constranger com as bananas lá do Boris Trindade, né? A advogada saiu muito bem, né? A gente só lembra do lado dele dizendo que ela era bela, tal, tudo. Ele disse, mas eu não sou o King Kong, não, para estar aqui comendo banana. O povo vai prestar atenção no King Kong, é mais interessante. Tanto que o King Kong conquistou a mocinha, né, doutor? Até o King Kong conquistou a mocinha lá do filme, né? Então, vão prestar atenção nisso aí. Aí ela deu a retorção imediata dela, que foi inteligente igualmente, né? Nesse sentido, a gente tem que ter esse espírito desarmado, que é para não tirar você do... Às vezes a pessoa está querendo só tirar você daquilo que você está fixo, né, que você está preparado, você tem que desarmar com outra ironia, com uma brincadeira, né, e é preciso ter esse jogo de cintura. Bom, então, voltando para o artigo 25, nós temos, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários. Então, vejam, a moderação, né, está aqui presente, dos meios necessários, repele injusta agressão atual. Olha a extensão, mais do que o estado de necessidade fala só no perigo atual, mas aqui fala injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outro. Então, a legítima defesa pode ser própria ou de terceiro, assim como o estado de necessidade, pode ser própria ou de terceiro, né? Legítima defesa própria ou legítima defesa de terceiro, né? Essa legítima defesa a quem, usando moderadamente dos meios necessários, daquilo que é necessário efetivamente para fazer frente àquela injusta agressão. Eu já vi uma situação ali no Recife, na Abdias de Carvalho, que um carro parou, o outro vinha atrás, bateu, o cara que bateu saiu raivoso, o cara tinha uns 2 metros de altura,
E o sujeito tinha acabado de consertar o carro, trocar um pneu, e o carro ainda não estava funcionando direito, ele novamente estancou e apresentou alguns problemas, ele teve que frear. Aí ele estava com a chave de roda ali próximo, né? Quando o cara partiu para cima dele, que o enforcou encostando no vidro, ele deu uma cacetada única com a chave de roda na cabeça do outro, traumatismo craniano, afundamento, morreu. E o cara que usou a chave de roda era até magrinho, o outro muito mais poderoso, né? Forte. Era uma luta de Davi contra Golias. Nesse caso, foi compreendido que houve o uso moderado e configurou-se, sim, a legítima defesa. Porque o meio necessário é aquele disponível no momento para fazer a reação. Ele não tinha porte físico para afastar o outro. O único meio que ele teve foi essa chave de roda na cabeça, né? E ele não deu essa cacetada, em princípio, pensando em matar, mas na ideia do ânimos defendendo e da intenção de se defender diante desse fato, né? E são casos onde pode existir essa situação. Agora, injusta agressão só pode ser humana, porque quando usa essa terminologia normativa, os animais não estão nos seus contatos sobre o mundo da cultura, mas sim do mundo dos instintos naturais, da forma selvagem ou mesmo doméstica, mas instintiva em que eles vivem. Então, essa agressão, a ideia de agressão é próprio do ser humano. Eu não posso dizer que uma onça, um tigre é agressivo ou me agrediu. Isso não faz sentido. É como dizia Chico Anísio, essa fábula da Chapeuzinho Vermelho é uma droga, porque começa com a ideia de lobo mau. Lobo mau não existe. Lobo não é mau, não é bom, não é congregado ariano, lobo é lobo, né? Lobo é um animal, ele age por instinto. Então, uma menina que não sabe reconhecer a vovó do lobo mau, ela devia estar com problema não tinha ido para uma consulta oftalmológica há muito tempo, né? Então, ele dizia que era uma fábula que não vingava, que certas crianças não aprendiam nada, aprendiam a desobedecer, né? Tirava essa brincadeira com a fábula do Chapeuzinho Vermelho, né? É a mesma coisa. A agressão só existe a partir de pessoas. Então, a agressão injusta é uma ação humana. A reação repelir uma agressão injusta é o que está aí presente. Iminente é o que está prestes a acontecer. Não pode ser uma promessa futura. O sujeito diz, tire sua tenda ou suas coisas daqui, senão daqui a uma semana eu volto para matar todo mundo aqui dentro desse acampamento. Essa situação aí não pode-se dizer que é iminente, porque não é que esteja prestes a acontecer. Prestes a acontecer é alguém prestes a puxar uma arma, prestes a agir. Essa é a ideia do iminente. O atual é que já esteja acontecendo, já esteja presente esse acontecimento. Eu até vi aí uns vídeos que, principalmente os policiais, eles sempre gostam de fazer esse tipo de drama, trazer isso aqui para dentro do cenário, né? Da própria instituição, né? Essas perguntas, né? Porque parece uma defensora dos direitos humanos, disse que a polícia só podia agir depois que recebesse os tiros, que fosse alvejada. Não é necessário isso. Se for comprovado que é uma iminência da agressão, e o artigo 25 já faz essa extensão, precisaria jamais ter criado esse parágrafo único, depois a gente vai discutir isso aqui na aula mesmo, mas já era mais do que suficiente para aguardar, para dar a ideia de que essa reação é uma reação justificada, porque está na iminência de acontecer um fato, por exemplo, uma vítima mantida sob mira de um sequestrador. Não vai precisar pedir deferência para dizer que é uma legítima defesa própria se um franco atirador, um sniper, atingir esse sujeito, neutralizando e conseguindo libertar a vítima. Não, porque ele não começou a atirar. Não é necessário começar, já estava uma agressão até. Aí não seria nem uma agressão iminente, já era uma agressão atual, porque estava em curso a partir do sequestro, da administração da arma na cabeça da vítima, etc., né? Essa agressão está em curso.
Mas pode haver também uma leitura de que o sujeito vai partir para uma ação de disparo ou uma ação mais efetiva, e você vai travar isso com a ideia da legítima defesa. E o diferencial aí seria, se não for real, se depois se descobre que nem arma tinha, é putativa, né? Uma legítima defesa imaginária que vai, não exclui a antijuridicidade, mas vai para o parágrafo 1º do artigo 20, e ela vai levar a uma isenção da pena se ela não for passível de superação na ação, no caso concreto. É por isso que esse tipo de análise, aí ocorre uma situação como essa, que a gente viu semana passada, do camburão lá da PRF, o sujeito colocando lá gás lacrimogêneo, fechando o outro dentro da mala, que chamaram de camburão de gás, e é realmente algo fora de completo, de qualquer justificativa, né, fora de qualquer análise, né, possível. Aí começam a disparar nas redes sociais cenas de policiais norte-americanos disparando contra delinquentes. Mas todas as cenas, pelo menos que me mostraram, inclusive o pessoal da própria família, eu falo isso que hoje isso está nas discussões dos grupos de família, etc. Aí diz, olha aqui, lá na América ele tem legitimidade para disparar e atirar. Eu disse, vocês perceberam duas coisas. Todas as cenas que vocês me mostraram foram filmadas pela própria polícia, que está usando câmera corporal. Já é um primeiro sinal de que a polícia está sendo dotada de limites na América, né? Não é uma coisa tão arredia. Aí o cara já foi calando, né? A segunda questão que está interessante aí em todas as cenas, se você perceber, existe uma agressão atual, inclusive do cara com a arma apontando para a mulher, quando ele puxa a arma que vai disparar na mulher que está caída no chão, aí os vários policiais disparam contra ele. Ou então a percepção da agressão em curso, em que o sujeito puxa a arma de uma policial e começa a disparar na rua, a polícia chegando, cercando, dispara contra ele. Ou uma outra situação em que o camarada disparou contra um policial e 3 outros que estavam nas proximidades dispararam contra ele. Então, em todas essas situações, houve legítima defesa, própria ou de terceiro. Eu não entendo como afastar a legítima defesa nessas hipóteses. É totalmente diferente de um sujeito que está rendido, que você já, em tese, não ofertaria mais qualquer risco a esses policiais, e eles trancam dentro da mala de um carro e começam a jogar gás lacrimogêneo lá dentro, né? E asfixia o sujeito. Ou seja, isso não bate em termos de justificativa de dizer, não querem dar à polícia essa ou aquela, esse ou aquele direito, todo mundo reclama da polícia, isso não está batendo. Não bate historicamente, porque esse é um fato extraordinário que está muito claro a existência aí, né, de indícios graves, né, de um homicídio qualificado, inclusive, né, dentro dessa... Não houve mais ânimos defendendo ali, não é uma repressão ou uma reação a uma situação injusta em curso, né? Existe ali até indícios de crimes como homicídio, tortura, outros, né, que não são elementos desse tipo do 25. Então, não me parece que há como se legitimar esse tipo de procedimento, né? Uma outra questão é que, de fato, não existe como se antecipar bastante essa legítima defesa. Se a agressão não está nem ao menos em curso, o cara está até deslocado fazendo outra coisa. Vamos supor que o que te ameaçou disse que ia voltar dentro de uma semana para te matar. Você encontra ele na rua, num barzinho, sem estar ali, numa iminência de absolutamente nada, e dispara contra ele. Alguns autores falam na chamada legítima defesa antecipada, mas não existe. Ou a agressão injusta é atual ou iminente, ou essa antecipação aí não valida a performance em termos de legítima defesa. O que existe, e que alguns autores começaram a observar em certas regiões remotas, onde a polícia mais próxima está a 200 quilômetros, o órgão judicial mais próximo está a 1.000 quilômetros de distância, né? Na Amazônia,
No centro-oeste brasileiro existem regiões extremamente isoladas, e nessas regiões isoladas, né, que a gente observa aqui, é possível algumas situações onde você configura o chamado estado de necessidade desculpante, porque ou você toma, às vezes, essa providência, ou a vítima será você, realmente vai ser pego também desprevenido. Então, uma comunidade indígena é ameaçada por garimpeiros. Para azar dos garimpeiros, eles descobrem onde eles estão hospedados, ou estão ali, e atacam previamente, antes de se socorrer do aviso da ameaça de alguma autoridade, etc. E aí isso não é uma legítima defesa, isso não é justificado, isso é um caos, isso cria realmente um verdadeiro faroeste no nosso cotidiano, mas pode isentar de pena essas pessoas pelo estado de necessidade desculpante, pela inexigibilidade de conduta conforme o direito naquela situação específica. É isso que alguns autores chamam de legítima defesa antecipada. Não é legítima defesa no sentido técnico-jurídico, não é. Não existe legítima defesa antecipada, ponham isso na cabeça. Agora, em situações extraordinárias, pode funcionar como uma causa excludente da culpabilidade, não da antijuridicidade. Não é causa de justificação, não afasta a antijuridicidade, mas pode servir para a isenção da pena, né, dentro dessas circunstâncias. Uma outra situação que eu gostaria aqui de alertar sempre se coloca, professor, o cara prometeu que eu estava num barzinho, o sujeito chegou e disse que se eu não estivesse lá, se eu ainda estivesse lá depois de meia hora, que ele ia passar de novo, ele batia em mim. Eu resolvi não sair. É exigido esse dissenso para que eu possa me retirar, para poder afasta, se eu reapelir, se eu reagir a essa agressão injusta, isso vai ser ainda legítima defesa. Para a maior parte da doutrina, continua sendo, porque no Brasil nós não exigimos o chamado cômodo dos dissensos, ou seja, nessa situação, você observar a conveniência de se retirar diante da ameaça e, portanto, não poder mais oferecer essa reação injusta. Na realidade, quem tinha que inibir a sua ação agressiva, a sua ação injusta, é quem te ameaçou. Existe um princípio que é que o direito não sucumbe perante o injusto. Se o direito não sucumbe perante o injusto, a legítima defesa persiste válida depois dessa ameaça. Ou seja, se você permanece e o sujeito continua no seu desígnio, volta e aí começa a agir, se você reage ainda em legítima defesa. Não há necessidade de tomar uma outra providência, ou escapar, ou fugir, né, dentro dessas circunstâncias. Professor, se o sujeito é um inimputável, o que me fez essa ameaça é um inimputável e eu me mantive lá. Aí já a situação muda de figura. Pode ser que diante do quadro haja um estado de necessidade desculpante, a depender do tipo de agressão que é pronunciada pelo inimputável. Mas você não pode, de forma alguma, dotar essa questão da legítima defesa. A legítima defesa fala nos meios necessários e na perspectiva do ânimos defendendo, né? Isso não estaria dentro dessa justificativa, que é o que ocorre com aquela ideia da criança, a criança que furtava o pomar de um alemão que era paraplégico, ele estava em cima de uma cadeira de roda, um dia ele pegou uma arma e disparou contra a criança. Isso é desproporcional, não é um meio moderado. Aí disse, mas qual era o meio que ele tinha? Você não podia correr atrás da criança, não podia parar a criança, ele era paraplégico, tomou essa providência diante dessa ideia. Porque essa agressão ela não é vista como uma agressão vinda ou proveniente também de uma pessoa maturada, né, imputável, com uma capacidade plena, e, portanto, dentro dessas circunstâncias, cabe um dever de cuidado com relação àquele sujeito,
pode existir algum tipo aí de atenuação, mas vai continuar existindo o homicídio ou a lesão corporal provocada e você responderá por isso dolosamente. Não tem como afastar, né? Essa justificativa aí não vai poder ser produzida, né? De maneira que nem sempre essa análise do cômodo dos dissensos pode ser justificada para todas as circunstâncias. Os autores fazem essa restrição, né? Lembram que quando se trata, do outro lado, de um sujeito inimputável que produz essa ameaça e que parte para a agressão, é importante, se houver oportunidade de se desvencilhar e não repelir de forma grave esse sujeito, é isso que deve ser feito, principalmente se o que age em legítima defesa tem consciência da inimputabilidade do autor da agressão, né? Se tiver consciência da inimputabilidade do autor da agressão, ele deve buscar evitar o confronto, ele deve buscar fugir desse confronto, e se ele reagir, ele poderá, nesse caso, responder pelo crime, né? Pode responder de uma forma atenuada, mas responderá pelo crime. Isso não tem aí como prosperar, né, essa legítima defesa se você não faz essa análise. Uma outra questão que sempre surge é as chamadas ofendículas. Ofendículas são as armadilhas de defesa. Essas armadilhas, quando estão predispostas, né? As armadilhas predispostas, isso no termo latim, tem um termo aportuguesado, você vai tirar um F aí e botar um acento no I, né? As ofendículas. Essas armadilhas de defesa, elas são colocadas, por exemplo, em cima do muro, cerca elétrica, grampos de contenção, cachorros brabos, né, dentro de casa. Tudo isso são armadilhas de defesa. Se você administra os riscos inerentes a ela, a cerca está predisposta com uma certa altura de muro. Você pode ter um muro baixo e botar uma cerca elétrica, que pode atingir uma pessoa que não está numa atitude injusta. Num dia de chuva também atingir moradores que estão só de passagem na calçada, né? Então, é preciso o uso com gerenciamento de risco das ofendículas. Mas elas estando predispostas, e de forma clara, gerenciando o risco, advertindo que tem cão brabo dentro de casa. Tem que botar aquela placa, cachorro brabo, né? Cachorro brabo aqui dentro, né? Você põe, pitbull aqui dentro. O cara botou uma vez, cuidado com o papagaio lá dentro. Eu tenho medo de papagaio, não. Pulou o muro, aí o papagaio disse, pega, Rex, pega. Aí é complicado. Ele não armou direito essa ofendícula. Isso aí ele não gerenciou o risco da forma devida. Então, essas ofendículas, elas têm que ser gerenciadas de forma adequada. Se é gerenciada de forma adequada, quando estão predispostas, são um exercício regular de um direito. Se atinge um injusto agressor, pode ser catalogado aí como uma legítima defesa. Pode, né? Nem sempre. Porque pode ser que atinja o coitado do menino que a bola caiu ali, e o menino foi pular o muro, pegou a cerca elétrica, eletrificada. Aí vai depender do gerenciamento de risco. Se tinha os avisos, tinha essa advertência, tinha uma altura do muro suficiente. Quem tinha que estar cuidando de menino, que menino é suicida, são os pais, né? Pais e parentes próximos. Aí você é um exercício regular de direito, que persiste, né? Se você tomou todos os cuidados. Se você não faz isso, você bota um fio desencapado por dentro do trinco da porta para o outro que vai entrar, botar a mão e ficar agarrado. Numa situação como essa, não há gerenciamento de risco, você responde por dolo eventual, né? Inclusive, se causar algum tipo de lesão corporal ou homicídio, né? A morte da pessoa que fica agarrada ali naquela armadilha. Então, tem que ter cuidado com as ofendículas, elas têm que ser também moderadas, observar essa proporcionalidade, né, entre a agressão injusta. Bola em campinho de futebol sempre cai na casa de alguém e o cara vai pedir para pegar.
faz parte da vida social, da forma como a gente convive. Eu tinha um caju na frente da minha casa ali em Manaíra. Quando eu vim para João Pessoa, eu comprei uma casa lá em Manaíra. A gente morava lá. E tinha um pé de caju que dava uns 300 cajus, assim, nesse período do ano que vai de setembro a janeiro, lotava de caju, né? Então, às vezes, as pessoas pulavam o muro, né, para pegar caju, e a gente ficava meio traumatizado. Aí eu peguei e disse, sabe uma coisa? Peguei e fiz porque eu não comia tanto caju, era muito caju. Ele dava uns 300 cajus, era um caju bonito, grande. E a gente comia um bocado, né? Mas não dava, porque mesmo fazia, minha esposa fazia doce de caju, suco de caju, é, sorvete de caju, ninguém aguentava mais o caju, até as castanhas se usava, né? A gente conseguia assar castanha na terra lá de um tio nosso, levava para lá um bocado de castanha para poder fazer, e isso não dava conta, né? Aí eu disse, já que vai ficar se perdendo aí, Elisa, eu vou fazer e deixo pelo lado de fora. Deixei a varinha já lá, com um aviso para a turma, quem quiser pegar, não jogue sandália, não jogue pedra, nem pule o muro, pega com a vara, né? Aí já estava a vara com a coisinha, deixava na porta lá de casa, o povo já sabia. Vez ou outra passava, a gente só via a varinha, né, em ação, pegava o lado de cá e disse, deixa o caju e só consuma aquele que você quer, né? Aí o cara pegava. Acho natural. Acho até ridículo o que foi feito aqui com um pensamento fora do comum, sabe, Gerlane? Aqui tem uns jambeiros lindos, tanto na João Machado como noutra. Aí mandaram derrubar o jambeiro porque disse que criava trauma no espaço urbano, às vezes outra quebrava um vidro de carro, fazia. É verdade, ocorria esse trauma, mas as pessoas da comunidade tinham, pelo menos em alguns períodos do ano, principalmente morador de rua, o que comer, né? Você tinha uma fruta, você tinha... É como esse pé de manga que tem também. Tem pé de manga aí, em vez de quando o pessoal... Pé de manga já é outro problema, porque como a manga veio da África, ela não é nativa, aí inventa uma história de uma legislação ambiental que tem que ter uma porcentagem nas terras, né? Eu acho a maior besteira, porque manga já se tornou popular, já todo mundo usufrui, o mundo todo é realmente intercultural, a gente vivencia essas coisas. Aí não, porque não pode plantar nem a manga, porque a manga não é nativa, aí tem um limite para se colocar. Tem um amigo meu que é agrônomo, disse que fica com muita raiva disso aí, que eles ficam olhando, e agora tem até multa. Multaram um dia desse um proprietário que estava botando mais mangueira na frente, o Ibama chegou lá, né, disse, não pode, porque tem que plantar. Aí disse, eu vou botar aqui só pé de pitanga, o que é que eu vou atrás? Mangaba, pitanga, onde é que vai? Onde é que eu vou comer só fruta nativa, né? A acerola também não é nativa, veio da África. Manga não é nativa. Outra que não é nativo é o coco. Jaca. Polinésio. A jaca. Aí a gente vai acabar sem comer nada, porque já está no dia a dia da gente, essas frutas, né? A gente vai precisar... Aí fica também esse povo politiza a coisa, não pode nem plantar manga lá na universidade, não pode plantar em canto nenhum, entendeu? Que aí vai criando problema. Vai criando problema porque quando o parque tem muita manga, tem jambo, tem caju, tem coisa boa, né, para as pessoas... Quem vai passando vai também se alimentando. Você vai numa cidade aqui do interior do Ceará, Baturité, tem muita manga, principalmente naquela subida da serra que a gente vai para Guaramiranga, né? Aquilo ali não sei quantas mangas. Fizeram um levantamento lá, é a população brasileira, uma das populações, não é a única, mais saudável. Né? Exatamente porque o povo é pobre, tudo, mas eles consomem muitas frutas e consomem isso porque não tem muita alternativa, é consumir manga, é consumir jambo, é consumir... Tem coisa melhor do que uma manga, do que uma jaca. Você pegar uma jaca bem magrinha, doce, eu venho para Solânia só comprar jaca. Acredita? Pô, eu estou em Solânia, domingo, sábado, você der na feira, eu compro 2 jacas. Pois é. Aí bota aqui na geladeira, às vezes eu prefiro comer na hora do meu almoço. A mãe diz, carne, não é danado de carne, eu prefiro a jaca. É muito bom, jaca. Agora eu gosto só da jaca dura, não gosto muito da mole, não. A jaca dura é mais gostosa, é verdade. Agora,
Tem isso, você precisa, né? O povo complica mesmo, Thalita. Tome regra e não pode plantar isso, não pode plantar aquilo, tem que derrubar isso, tem que derrubar aquilo, e haja árvore aí sendo derrubada, não vejo essa reposição, acaba que a gente fica sem fruta nas ruas, e é pior para os moradores de rua, para as pessoas que às vezes têm até o lanchinho da tarde ali, né? Passar, pegar um jambo, resolver o problema. Na minha época de criança, que meu avô morava ali no centro, a gente descia às vezes para Jaguaribe para jogar a bola ou para na passagem mesmo pela João Machado, pela Corém, mas era pegando jamba, era o que a gente comia, né? Hoje não pode mais. Hoje isso está vedado e há interpretações ambientalmente corretas dizendo que isso exato. Esse tipo de limitação vai chegando nos cantos, viu, Ana Raquel? Já derruba essas árvores aí, que vai ser uma pena para a cidade. E vocês vão perder as mangueiras, porque vão dizer que é africana, não é nossa, e etc. E que era para plantar pau-brasil, para plantar. Amigo, pau-brasil já tem. Aqui a gente tem um monte de pau-brasil plantado ali na Biblioteca Central. Eles já estão grandinhos, eu agora posso dizer, aquele conjunto ali vai ficar bonito, né? É a árvore que deu nome ao país, né? Professor, nos anos 70, quando eu estudei aí na universidade, tinha muito pé de caju, esse negócio, não sei se existe hoje, faz tanto tempo que eu fui nessa universidade. Não existe ainda esse pé de caju, mas não, né? Não tem muito, não. Mas antigamente tinha muito. Tinha muito. Mas não está com muito, não. Mas caju é muito bom. Caju é bom suco, é bom comer, é bom com uma pingazinha, é bom de todo jeito. Caju é a fruta que serve para tudo. Até doce de caju em calda no pote é bom. Aqui em casa as meninas sabem fazer e fica uma delícia, né? Você pega um docinho desse de caju, eu estou falando de meio-dia, ó. Tá todo mundo com fome, mas você pega um docinho de caju com aquele queijo de manteiga no tacho, saindo na hora, assim, você fazendo do tacho lá da minha avó. Quando ela fazia, ela já sabia que eu ia roubar o resto do queijo, porque ela roubava até a raspa, né? E aí isso é bom demais, viu, Getlane? Não existe. Certeza, professor. E bom é rapar o papel da canjica, ainda é melhor ainda. Eita, eu gosto. Eu gosto mais da pamonha do que a canjica. Não gosto muito de canjica, não, mas de pamonha eu gosto. Bota pamonha com nata assim, bota a nata por cima, aquilo é uma delícia. Ou um queijinho de coalho, né? Pamonha com queijo coalho. Ela fica uma delícia também. Bom, então vejam. No 25, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão atual e iminente a direito seu de outro. Pode haver legítima defesa em oposição a outra legítima defesa? Não. Porque um será o agressor injusto e o outro é quem defende de forma justa, né? De forma moderada e repele aquele bem, aquela agressão injusta. Agora, pode haver legítima defesa real. Vamos supor, naquela hipótese da legítima defesa putativa, que o sujeito pensa que o outro vai disparar contra ele, aí começa a disparar. Aquele que está recebendo a agressão de quem está em legítima defesa imaginária putativa pode reagir legitimamente. Então, pode haver oposição entre legítima defesa real e legítima defesa putativa, porque na legítima defesa putativa, a agressão que está se processando não tem justificação, é uma agressão injusta. Portanto, pode haver oposição entre legítima defesa real e legítima defesa putativa, não entre legítima defesa real e legítima defesa real. Vamos supor que as pessoas conseguiram reagir, prender o ladrão, mas em vez de entregar para a polícia, começaram a bater nele. O ladrão entrou na casa, apontou uma arma para tentar fazer um roubo, foi desarmado na reação, a turma amarrou ele no poste e começou a dar sarrafo. Ele consegue se desvencilhar lá dos amarros e reage. Ele vai estar em legítima defesa? Sim. Mas não foi ele que invadiu a casa e começou a agressão injusta, mas pode haver legítima defesa sucessiva, que é a reação a um excesso punível. As pessoas que amarraram, que produziram a primeira reação, estavam em legítima defesa também.
Mas a partir do momento em que elas entram no excesso punível, é o excesso de quaisquer dessas causas de justificação, de maneira dolosa, intencional, né, perde esse sentido da legítima defesa. E aí há a possibilidade de uma legítima defesa sucessiva. Há uma legítima defesa real que entrou numa fase de excesso, onde há o excesso punível, aquele que reage pode reagir em legítima defesa. Então, há essa possibilidade, sim, de reação de legítima defesa sucessiva, né? É possível uma legítima defesa sucessiva. Outra coisa, a legítima defesa tem que se realizar no plano subjetivo. Não é aproveitar que tu é inimigo de teu vizinho, o vizinho está batendo, dando uma pisa na mulher que vai matar, está bem claro que ele está lá com um certo instrumento para matar, e você chega e dispara contra ele, aproveitando a ocasião, dizendo que é uma legítima defesa de terceiro, mas você, na realidade, está aproveitando a ocasião para matar ele, que era o que você queria. Ora, é óbvio que vai ser difícil provar, né? Num júri, tudo vai ser sempre uma legítima defesa de terceiro e a pessoa vai ter, na prática, ou seja, no plano prático, é muito difícil comprovar qual era a intenção de quem está reagindo, né? Ele vai dizer que estava salvando a mulher e era legítima defesa de terceiro. É isso que ele vai alegar. E vai funcionar, quase sempre funciona. Mas no plano subjetivo não era um homicídio. E a legítima defesa deve se realizar também no plano subjetivo. Tinha um sujeito no Velho Oeste, é um desses filmes com Clint Eastwood, que ele fazia, não sei qual era o nome, e ele provocava os bandoleiros, né, os caras, dava uma cuspida no chão, uma cuspia no chapéu do camarada, o camarada começava a agressão, ele disparava, que ele sempre sabia disparar mais rápido, ele puxava a arma e matava e dizia, foi legítima defesa, vocês viram, foi legítima defesa. E todo mundo atestava que era legítima defesa. Mas como ele provocava, se a vítima era uma vítima provocadora e ela estava provocando a ação para poder agir em legítima defesa, é óbvio que no plano subjetivo isso não era legítima defesa. Poderia aparentar uma legítima defesa, tinha toda a configuração no plano real de legítima defesa, mas no plano subjetivo não era uma legítima defesa, né? Então, nessas circunstâncias, se não se realiza no plano da intenção, se não há o ânimos defendendo, não se pode falar aí em legítima defesa. Só existe legítima defesa se ela também for não apenas o plano objetivo, essa descrição aqui, repelir injusta agressão atual e iminente moderadamente. Usando moderadamente, se há excesso punível, não se pode falar em legítima defesa. Agora, no excesso punível, eu posso compreender algumas circunstâncias. Vamos supor que uma mulher passou a vida toda sendo maltratada, sendo serviciada pelo marido. E a um dado momento, numa reação a uma agressão última que ele estava produzindo contra ela, que ela leva um tapão no rosto, ela consegue voltar-se com a peixeira e começa a esfaqueá-lo. Da primeira à segunda, tem um quadro emotivo ou emocional antes, que leva a uma inexigibilidade de conduta diversa conforme ela deu 40 facadas nele. Matou, 40 facadas. Aí a pessoa diz que quando esse quadro emotivo ele está presente e vem, às vezes, de uma certa depressão, há uma faixa onde esse excesso entra numa inimputabilidade. A pessoa está só com movimento repetitivo, mas não está ali esfaqueando, né, metendo a faca, mas não está mais nem pensando, nem sabendo o que é que está fazendo. É uma ação repetitiva no movimento quase que involuntário. Essa vontade está totalmente contaminada, está totalmente fora de si. Então, nessas circunstâncias, esse excesso, que seria uma causa de excesso punível, ele vai levar a uma isenção de pena ou a uma exclusão da culpabilidade, da reprovabilidade do autor, porque não há... são movimentos que a gente chama de reflexo. Ou movimentos reflexos nem olha a conduta, leva até a atipicidade em alguns casos, se ficar comprovado que é só o movimento reflexo do que havia sido produzido.
Tem uma cena do Patriota, né, lá com Mel Gibson, que é quando o filho dele é morto, ele reúne 2 filhos menores para pegar o outro que tinha sido preso, né, e tirar. E quando ele consegue matar os oficiais ingleses, o último oficial inglês, ele dá machadada uma atrás da outra. Mas existe um ponto emotivo ali que realmente não há mais. Assim, a coisa é um tanto involuntária, porque está no quadro do domínio da violenta emoção que tira, né, ali as condições. Aquele excesso, esse tipo de excesso, ele pode levar a uma isenção de pena e não ser punível, né? É uma circunstância que aí vai depender do histórico. Não é porque eu estou dizendo, mas é o que está provado nos autos do processo que mostram que aquela pessoa passou anos sendo humilhada, anos sendo serviciada, anos, e às vezes irrompe num ataque furioso, né? Um ataque furioso de um instante onde essa reação acontece, né? Essa é uma circunstância onde esse excesso pode levar a uma isenção, tá certo? Olhar essas circunstâncias também. Então, acho que com relação ao 25 caput, a gente basicamente falou os principais tópicos, né, que interessariam. Vamos para o parágrafo único. No parágrafo único nós temos: observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Nem precisava. Isso é uma coisa lógica. Diante das circunstâncias, isso é uma legítima defesa de terceiro. Mas criaram o quadro para dar aos profissionais da segurança, né? Porque isso não deveria atingir só o profissional de segurança. Qualquer um do povo que consiga repelir, por exemplo, um atirador esportivo, mas que tenha condições de efetuar esse disparo com segurança e repila, ele vai estar pelo caput e vai ser. Não precisa criar uma fórmula especial de legítima defesa para a segurança pública, até porque está mantendo os limites do próprio caput, né? Coloca a ideia do risco de agressão, o risco é a iminência, é a mesma coisa, né? Então, desnecessário, mas que foi aí acrescentado, né, para talvez deixar mais clara essa circunstância, uma forma de legítima defesa especial que só atende ao profissional de segurança. Mas, sinceramente, isso se estende a qualquer cidadão, a qualquer pessoa que, em legítima defesa de terceiro, porque, na realidade, ela existe aí numa legítima defesa de terceiro. É uma fórmula de legítima defesa de terceiro que foi elevada ou erigida aqui a uma figura de tipo permissivo, e que foi aí construída. Realmente, no CAPT, ela tem nas fórmulas de legítima defesa própria ou de terceiro. E aí também nem resolveu o problema maior, que é quando o próprio profissional pode se autopreservar, e pode. Não há nenhum impedimento para isso, né? Não são... que as cenas trágicas que têm nos sido mostradas, de execuções sumárias, de crimes que vêm sendo praticados por alguns oficiais de segurança, não dizem respeito a outras situações onde, na prática, existe todos os elementos da legítima defesa e que pode ser articulado por eles, né? Não que necessariamente precise esperar o cara disparar para fazer isso não existe. Porque dentro da ideia da agressão iminente, mesmo que não tenha iniciado esse disparo, mas há uma projeção de que o sujeito está numa atitude agressiva, progressiva, pode haver o uso da força que seja necessário para debelar essa agressão. Aí você vai ver dos meios moderados e necessários, não necessariamente eu vou toda vez precisar dar um disparo fatal, mortal. Em alguns momentos vai ser necessário. O cara está armado, apontando uma arma dentro de um shopping, podendo atingir outras pessoas, aí o policial vai ter que, infelizmente, dar um disparo mortal, né? Uma neutralização que impeça ele de prosseguir com qualquer tipo de agressão. Tudo bem. Mas há outras circunstâncias, outras situações onde é possível você inibir, né,
àquela injusta agressão, sem necessariamente fazer uso de uma força letal. A força letal deve ser moderada. Ela não deve ser articulada, né, em todas as circunstâncias, né, de maneira. A mesma coisa numa fuga dentro da penitenciária. Primeiro se dá também os disparos de alerta, né? Se não está havendo agressão, se houver agressão contra os policiais, tudo bem, aí você imediatamente já passa a incapacitar, a dar disparos de incapacitação, mas é uma fuga que o cara está de costa para você, fugindo lá dentro da mata. Você não vai dar um disparo logo neutralizando o sujeito. É primeiro alertar, dizer que ele pare, para, em seguida, poder fazer o uso da força ou do esforço necessário para impedir aquela evolução. Mas até na proporcionalidade também, por isso que era necessária a classificação melhor dos crimes, porque há delitos onde isso seria até desproporcional, né? Levar a pessoa até a morte por uma situação, talvez patrimonial, dispositiva. É preciso a gente ter também esse cuidado, né? Em circunstâncias onde não existe pena de morte. Mas no Brasil a gente tem visto muitas execuções sumárias, né? E isso tem que mudar, né? É um panorama que nós temos que mudar. Hoje, o mapa da violência traz que um quarto, né, 25% das mortes produzidas no Brasil vem de violência institucional. Então, isso é grave, porque a maior parte do mundo isso não é 2 ou 3%. Né? Mesmo em países pobres, viu, gente? Não é só porque o Brasil é pobre, periférico, não. Isso tem a ver com alguns costumes, com alguns tipos de desenvolvimento cultural que nos levou a esses números. Né? Mesmo países como a Índia não ultrapassa 4%, é um país miserável, onde a grande maioria da população vive num sistema de muita miséria. Né? É preciso a gente ter essa noção de que é necessário e é um mal. Se você reduz isso aí, imagine, você já reduz, em tese, 25% do mal, né, do nosso cotidiano, em termos de violência. É alguma coisa. Bem, não é a maioria. Também dizer, a maioria da violência é do... Não, não é. Ninguém está dizendo que os policiais, eles, em maioria, praticam esses atos. São alguns grupos, setores, né, que agem, né, dessa forma, em desconformidade com a lei. A maioria age dentro da lei, a maioria se compromete com esse Estado de Direito e se compromete com uma proteção e uma segurança social e própria, também de autopreservação. Ninguém também está querendo um ato heróico do policial que não leve em consideração a autopreservação, porque a família dele realmente merece que ele volte para casa após um dia de trabalho e é necessário que ele tenha essa proteção, esses equipamentos, essa proteção garantida. E a lei vai oferecer também essas garantias. Uma delas é essa ideia aí da legítima defesa, que pode ser articulada pelos policiais igualmente. Não há nenhum impedimento para isso e afasta, né, a hipótese. Em alguns casos é o estrito cumprimento do dever, né? Em outros, a repelir uma injusta agressão que se deu início, às vezes, até numa abordagem que estava tranquila, que tem que ser tomada, né, em alguns aspectos, né, é comum, é cotidiano, faz parte do cotidiano nosso, mas pode se desdobrar aí algum tipo de violência e o policial tem que estar preparado para reagir realmente e tomar as providências, né, quando isso ocorrer. O excesso punível está aqui no parágrafo único do 23. O agente, em qualquer hipótese deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Tem que ser observado de que forma se entrou no excesso punível. Foi a título de dolo ou de culpa. Às vezes a forma da contenção não é que o cara queira, não é a intenção dele matar, mas acaba matando porque exagerou, né, na maneira da contenção, né, deixou o cara ser asfixiado, aí pode responder também a título de culpa, né, dentro dessa ideia da inobservância do dever de cuidado. Existe a possibilidade, quaisquer bens jurídicos são passíveis da legítima defesa, incluindo a honra,
mas é observar a ideia da proporcionalidade da moderação do meio. Né? Não vou, de forma alguma, descumprir essa... me pareceu até inteligente aí a mulher que descobriu que o marido já fazia 2 anos que estava traindo ela, aí descobriu a casa que ele estava, botou lá um aviso do tamanho do mundo: fulano, você deixa de ser safado, né? Assuma logo essa mulher, venha morar aqui com ela e me deixe, vamos dividir as coisas e vamos embora, né? Vamos viver a vida daí para frente. Aí você poderia dizer, mas ela submeteu ele a algum tipo de injúria, de alguma coisa moral. Aí é proporcional, está dentro da proporcionalidade, foi um uso moderado, né? Ainda que ele foi submetido a essa vergonha pública, mas ele também estava traindo, então houve uma retorção aí que é justificada. Seria grave se ela fosse bater na outra, se ela fosse bater nele, se ela fosse partir para algum tipo de violência. Ela não foi violenta, ela tomou só uma atitude comunicacional, né, e resolveu o problema, e o povo até aplaudiu aí pela internet, né, e tudo, e de fato ela tem razão, né, e ela deu sequência na vida, né, vai-se embora, né, tá certíssima, seguiu e vai-se embora, não precisou da nossa querida Marília, né, que infelizmente faleceu jovem. As músicas ajudam, às vezes, né, a você superar esse tipo de coisa, mas nem sempre precisa de Marília Mendonça estar viva para você resolver. Ela resolveu lá no estilo dela, uma goiana, né, chegou e resolveu e tchau. Né? E aí o bem que ela afetou, também defendendo o seu bem, a sua própria honra, a sua própria... foi proporcional. Não foi uma coisa de dizer, eu vou chegar lá, vou matar, vou bater, vou... Essa questão aí não é mais factível, né, no nível civilizatório que a gente chegou, onde a gente pode desenvolver essas coisas por intermédio da linguagem. Né? A maior parte das coisas se resolve por intermédio da boa comunicação. Gente, amanhã a gente volta aqui e vamos fazer os exercícios. Acho que com isso a gente termina esse conteúdo das causas excludentes da antijuridicidade, tá certo? Um abração, até amanhã. Até amanhã.